Mateus 6, 21. E diz assim, vamos ler juntos, igreja? Pois onde estiverem, juntos? Vamos ler juntos? Amém? 1, 2, 3. Pois onde estiverem as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. Feche seus olhos aí no seu lugar. Pai, em nome de Jesus. Queremos que nesta manhã, Senhor, possamos encontrar que o nosso maior tesouro é a Tua palavra que habita em nosso coração. Que nós possamos realmente fazer dos nossos tesouros os nossos momentos contigo, Jesus. Tudo aquilo que nós caminhamos contigo, tudo que aprendemos com você, que esses sim sejam os nossos tesouros, porque nada pode corroer esse tesouro. Quando o nosso tesouro é você, Jesus, ele vira eterno. Isso que eu peço nessa manhã, coloca a mão sobre o teu coração. Jesus, toda distração vai embora, toda interrupção vai embora, toda brecha é fechada. E esse momento é 100% do Senhor. Em teu nome poderoso nós te pedimos. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Igreja, hoje é um dia muito especial, por alguns motivos. Mas o principal é porque hoje faz 3 anos, se minha matemática estiver boa, 3 anos e 1 mês que eu fui ungida pastora. E eu queria compartilhar com vocês algumas fotos. Pode colocar, Wesley? Eu queria compartilhar com vocês algumas fotos desse momento. E foi tão interessante hoje, porque enquanto eu estava preparando a palavra, o Senhor já vinha falando no meu coração que hoje ia ser um dia diferente. E eu amém, eu creio, Jesus, hoje é um dia diferente. Mas hoje é um dia diferente, e eu ficava ouvindo isso no meu coração. Hoje é um dia diferente, hoje é um tempo diferente. Falei amém. E aí eu pensei, que dia é hoje? Pensei comigo. Acho que hoje é dia 5, eu pensando. Aí quando eu olhei, eu falei, caramba, hoje é dia 6 de fevereiro. Aí eu falei assim, nossa, antes de compartilhar a palavra, eu queria compartilhar isso com vocês. Desse dia e esse testemunho. Eu não sei se as fotos vão dar certo, sim? Que esse é um tempo muito, muito especial e o que a gente vai fazer hoje, a surpresa que a pastora nós trouxemos para vocês hoje, é um dos frutos desse dia que eu fui ungida pastora. Mas a gente vai dar uma segurada nas fotos, e então vamos direto para a palavra. Quantos aqui conhecem a parábola do semeador? Levanta a mão quem conhece a palavra do semeador, parábola do semeador. Sim, algumas pessoas? Legal. Se vocês já conhecem, então fiquem nessa oração comigo para que Deus possa realmente revelar para vocês o mais profundo dessa palavra. Às vezes, quando a gente já conhece uma passagem e o Espírito Santo nos guia para ler e aprender com ela novamente, é porque sempre tem um mais profundo na palavra de Deus. Amém? Então, como estão as fotos no esquema? Não? Vamos para a palavra, então. Antes de começarmos a ler, quero te fazer uma pergunta. E, claramente, você não precisa responder para mim, mas tome um tempinho para pensar. Como está seu coração nessa manhã? Antes de começarmos a palavra, antes de orarmos, nós declaramos juntos, como igreja, Mateus 6, 21, pois onde estiverem as suas riquezas, aí estará o seu coração. Então, dando um foco no seu coração, como está o seu coração nessa manhã? Seu coração está carregado? Seu coração está pesado? Seu coração está preocupado?
Ou seu coração está leve? Para um minutinho para você se fazer essa pergunta, porque a palavra de Deus, ela tem que dar fruto. E é isso que a gente vai descobrir, a importância de sempre estarmos checando o nosso coração. Se você quiser acompanhar, em Lucas, hoje nós leremos a versão da parábola do semeador que se encontra em Lucas, capítulo 8. A partir do versículo 4. E diz assim: uma grande multidão, vinda de várias cidades, veio ver Jesus. Quando todos estavam reunidos, ele contou esta parábola. Certo homem saiu para semear. E quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho, onde foram pisadas pelas pessoas e comidas pelos passarinhos. Outras sementes caíram num lugar onde havia muitas pedras. E quando começaram a brotar, as plantas secaram, porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio de espinhos, que cresceram junto com as plantas e as sufocaram. Mas algumas sementes caíram em terra boa. E as plantas cresceram e produziram 100 grãos para cada semente. Então, em Lucas diz que a cada semente que foi plantada em boa terra, produzia 100 grãos. Em outras versões, por exemplo, em Marcos, capítulo 4, versículo 20, esse mesmo versículo diz: e existem aquelas pessoas que são como sementes, que foram semeadas em terra boa. E produzem uma grande colheita, umas 30, outras 60 e outras ainda 100 vezes mais do que semeado. Ou seja, uma semente, de acordo com a perspectiva de Marcos, uma semente ela pode dar de 30, 60 ou 100. A partir de uma semente, esses são os grãos, os frutos que podem ser produzidos. E ainda nós temos essa mesma parábola em Mateus, capítulo 13, onde Mateus diz, esse mesmo último versículo da parábola do semeador, mas as sementes que caíram em boa terra produziram na base de 100, de 60 e de 30 grãos. Então, mais uma vez, nós vemos como uma semente, por favor, prestem atenção nisso, uma semente pode produzir centenas de grãos, de 30, 60 ou 100. E Jesus terminou. Então, voltando, eu só quis fazer esse paralelo com os outros 3 livros do Novo Testamento, onde também contam essa mesma parábola, mas interessante como eles dão o foco nos frutos de uma semente. Mas voltando, e Jesus terminou dizendo: quem quer ouvir, que ouça. E mais para frente, no versículo 11, ele diz: o que essa parábola quer dizer é o seguinte: a semente é a mensagem de Deus. Escute isso, igreja. A semente é a mensagem de quem? Ok? As sementes que caíram na beira do caminho são as pessoas que ouvem a mensagem. Porém, o diabo chega e tira a mensagem do coração delas, para que não creiam e não sejam salvas. Versículo 13. As sementes que caíram onde haviam muitas pedras são as pessoas que ouvem a mensagem e a recebem com muita alegria. Mas elas não têm raízes e por isso creem somente por algum tempo. Diga algum tempo. Tenso. E quando chega a tentação, quando chega a dificuldade, elas abandonam tudo. As sementes que caíram no meio dos espinhos são as pessoas que ouvem a mensagem. Diga, ouvir. Porém, as preocupações, as riquezas e os prazeres desta vida, só um paralelo aqui, já é Jesus que está falando, existe prazeres desta vida, riquezas desta vida
E existe prazeres do reino dos céus e riquezas do reino dos céus. Então, toma posse aí. Porém, as preocupações, voltando um pouco, e as riquezas e os prazeres desta vida aumentam e sufocam essas pessoas. Por isso, os frutos que elas produzem nunca amadurecem. Ano passado, a mensagem do ano inteiro era amadurecimento. Só estou jogando na roda, porque como vocês já conhecem essa parábola, o Senhor falou que ia falar com vocês no mais profundo, amém? E as sementes que caíram em terra boa são aquelas pessoas que ouvem, guardam a mensagem em seu coração, bom e obediente. E porque são fiéis, resultado de um coração bom e obediente, porque são fiéis, produzem fruto. E ele termina, Jesus dizendo, quando o nosso coração é uma boa terra, ela produz frutos. Amém, né? Já poderia fechar a pregação e tchau. Já poderia já começar a unção aqui. Mas que bênção, igreja. A importância de frutos é algo muito forte. Muito, muito, muito forte. Enquanto a gente estava tendo adoração espontânea... glória a Deus, já vou para as fotos. Na verdade, pode colocar as fotos agora. Vamos fazer um gancho no espírito. Enquanto estava rolando a adoração espontânea, até para quem chegou um pouquinho mais tarde, Davi e a Gabriela estavam cantando uma música, aí eles pararam e falaram assim, bom, agora a gente vai continuar tocando, agora mesmo, em poucos instantes. Acho que é melhor apagar essa luz. Não vai dar para ver. Vocês conseguem ver minha mãe, gente? Dá para ver minha mãe? É isso, gente. Agora é para vocês verem a foto. Mas deixa aí nessa foto aqui. Então, voltando, para que vocês não se distraiam. Enquanto eles estavam tocando, a última canção eles falaram assim, eu vou ficar tocando aqui e você fala com o Senhor, você dá a sua adoração ao Senhor, você fala com Ele, é um momento de entrega, fala com Ele. Amém. Aí eu estava ali próximo ao meu esposo, eu saí para fora e falei, bom, agora eu vou dar a minha adoração. Na hora que eu estava orando, eu via como se fosse uma oliva sendo muito, muito espremida. E eu via assim como até doía na mão daquele que estava espremendo, mas espremia, e quanto mais espremia, mais gotas iam pingando. E o Senhor falava assim para mim, eu estou te espremendo. Eu estou te espremendo, por isso que está doendo. Mas enquanto você me permite eu pressionar você, enquanto você me permite, mais unção sai. Mais unção sai. Eu falei, Senhor, essa palavra não é só para mim. Porque tem pessoas nessa igreja hoje que estão sendo espremidas. Tem pessoas hoje que estão sendo espremidas por todos os lados, financeiramente, na sua vida amorosa, em seu matrimônio, em seu trabalho. Tem pessoas que estão sendo espremidas. E fala, Jesus, por que isso está acontecendo comigo? Mas enquanto você está sendo espremido, mais unção sai de você. Mais unção sai de você. E esse é o fruto que produz de você. Esse foi o dia que eu era uma oliva bem gordinha. Bota gordinha nisso. Brincadeira, gente. Muitos conhecem essa história que já vinha um tempo que meus pais vinham falando, Ana, nós queremos te ungir como pastor. E eu falava, não, eu não quero. Eu não quero esse peso, eu não quero esse chamado, isso não é para mim, isso nunca foi uma coisa que eu sonhei. Eu sempre sonhei falar de Jesus em minha vida, mas eu nunca quis o pastoreio, o ministério de pastoreio. E hoje, como é dia 6, quando eu pensei, nossa, hoje é dia 5, né? Falei, não, aí eu vi o calendário, hoje é dia 6 de fevereiro. Dia 6 de janeiro desse ano, a gente ainda não tinha feito o primeiro culto do ano. Mas aí, Wesley, pode ir passando as fotos. Aqui tem minha mãe orando por mim. Aqui tem meu pai. O Gustavo aqui me abraçando.
Aqui tinha alguns pastores nesse dia. Foi, acho que, o primeiro culto de 2019. E vieram alguns pastores também e oraram por mim. Aqui está minha mãe me abraçando no fim. Coloca na foto que o Gustavo está me abraçando. Olha meu pai me abraçando, que lindo. Agora é o Gustavo me abraçando. Esse dia, gente, meu esposo, vocês sabem que ele é muito tímido, né? Eu já estou falando, já está olhando para o lado. Ninguém olha para ele, porque senão ele vai ficar mais tímido. Mas aquele dia eu falei assim, amor, a gente estava noivado, né? Falei assim, amor, quando eles me ungirem, você me abraça? Não, eu não vou para frente nem a pau. A igreja estava lotada aquele dia. Não vou, não vai me pedir, vou ficar lá atrás. Aí eu já triste, assim, já querendo entrar no DR. Aí eu falei assim, poxa, nossa, ele não vai vir me abraçar. Aí ele já bravo, já ficou bravo comigo e foi embora, na hora que eu falei isso. Aí ele foi lá para o fundo da igreja. Aí, calma, amor, que tem bênção. Aí, nessa hora, eu às vezes conto essa história, mas hoje eu estava pensando bem, e normalmente eu falo para as pessoas que, tipo, eu fiz isso que eu vou falar para vocês. Eu falei para ele vir me abraçar. Eu acho que eu contei para você, né, Gabi, essa história. Na história que eu te contei, eu falei que eu orei, mas, na verdade, eu pedi para ele primeiro, me abraça quando terminar. Quando terminar a unção, me abraça. E ele já tinha falado que não ia me abraçar e foi para o fundo da igreja. Aí, naquela hora, eu falei, então tá bom, Deus. Arregacei as mangas e falei assim, se ele é o homem para mim, olha que eu já fiz isso. Eu falei, Senhor, se ele é o homem para mim, ele vai me abraçar. Ele vai me abraçar. E aí, como vocês podem ver, o resultado do testemunho, né? Ele veio na frente de todo mundo e me abraçou. Foi muito forte esse dia, me marcou. Que se vocês verem a foto, é que não dá para ver muito bem, mas aqui ele estava me falando umas coisas que foi muito mais do que eu pedi para Deus. Ele me deu um abraço, mas ele me falou coisas muito fortes sobre a nossa caminhada com Jesus. Então, por que eu estou contando isso para vocês? Porque nesse momento de adoração espontânea, obrigada, Wes. Nesse momento de adoração espontânea, eu realmente via a gente sendo pressionado. E eu sabia que não era só eu. Eu sei que tem outras pessoas aqui que estão sendo pressionadas de todos os lados. Mas está saindo mais unção de você. E nessa passagem, o resultado do que Jesus fala, tem algumas coisas que o Senhor chama atenção. Mas a primeira coisa que diz é que a semente é a mensagem de Deus. Então, já começamos por aí. A semente é a mensagem de Deus. Você entende que o que a gente está fazendo aqui agora, quando você se coloca na posição de ouvir a palavra de Deus, você está permitindo que algo seja plantado em você. Na verdade, tudo que você escuta é um tipo de semente. Você pode estar ouvindo um podcast, você pode estar ouvindo uma fofoca, você pode estar ouvindo a palavra de Deus. Tudo que você escuta são sementes. E eu sei disso por embasamento bíblico, porque quando Deus fala, as coisas acontecem. Ou seja, a palavra, ela é uma semente. Quando ele fala, as coisas se produzem. O mundo foi criado assim. O mundo é o fruto do que saiu da boca de Deus. Isso é tão forte, porque todos os tipos de solos que nós escutamos representam o coração. Essa parábola é muito famosa. Foi a primeira ou a segunda que eu ouvi quando eu era criança. Eu escutei tanto essa parábola. Mas essa semana, Deus me colocou para conversar com uma pessoa que conhece muito, muito. Pensa alguém que conhece muito a palavra. Muito, muito mesmo. E conversando com essa pessoa também foi ungida pastora e tal, mas não estava vivendo plenamente o chamado dela. E uma situação estava acontecendo. E aí eu falei, bom, eu vou orar por você. Eu não sei o que te dizer, simplesmente posso orar. Na hora que eu orei por ela, o Espírito Santo me deu a palavra que a gente está falando hoje. É a nossa responsabilidade. E se tem algo que você tem que lembrar hoje, igreja, é o que eu vou te dizer agora. É a nossa responsabilidade
cuidar o solo do nosso coração. Quando a gente escuta o que Jesus está falando sobre uns caíram numa terra e os passarinhos vieram e comeram, outros caíram em lugares que tinham espinhos e foram sufocadas, outros caíram nas pedras e não havia umidade, então se secou a semente. Antes de Jesus contar a parábola, diz que várias pessoas de muitas cidades vieram para ouvir Jesus. Jesus está falando do coração dessas pessoas e do que ia acontecer após. Que muitos deles iam continuar seguindo Jesus, muitos deles iam continuar ouvindo a palavra. Mas ele estava se referindo ao coração dessas pessoas. É a nossa responsabilidade cuidar do nosso solo. Sabe, quando a gente não cuida do solo, a gente não cuida, isso fala muito de nós. E eu falo, quando eu falar solo e igreja, eu estou me referindo ao coração, mas é que eu quero ser bem objetiva. Eu imagino que essa pessoa, por exemplo, do passarinho, recebeu, caiu a mensagem de Deus. Pensa que tudo que você aprende com o Senhor são sementes. Imagina sementes de girassol assim, que eu acho tão bonito, semente de girassol. Imagina que a palavra de Deus são como essas sementes de girassol e elas estão caindo na terra. E aí, cai. Só que em vez de você guardar a palavra no seu coração, você fala assim, tem que digerir essa palavra, né? Não é fácil. E você não guardou. Veio um pássaro e levou. Ou um outro dia que você veio para a igreja, escutou uma palavra forte, Deus falou com você, você ficou feliz, você se alegrou, você falou, é hoje que eu vou mudar minha história, e alguém orou por você, colocou a mão na sua cabeça, você sentiu um arrepio. De repente, você está me devendo dinheiro, tal coisa aconteceu. Oi, alô? A gente vai precisar te desligar da empresa. Você está nos devendo, seu nome está no Serasa. Cheque especial. Oi, aqui é do Banco Itaú? Oi, aqui é do banco tal? Vamos renegociar sua dívida? E aí as preocupações começam a vir, as tentações começam a vir, você abandona, esquece da plenitude que Deus nos oferece. Esquece de produzir o bom fruto que permanece, porque não dá, a palavra foi bonita, foi uma sensação muito legal, mas depois eu vejo isso, porque, nossa, você não está vendo todas as pedras e aí a gente simplesmente deixa de dar valor à semente. Quando Jesus fala em Mateus 6, buscai primeiramente o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas, coloca em ordem a semente em teu coração, para que ela produza o fruto. A gente conhece essa parábola de cabo a rabo e a gente sabe o que acontece. Qual, no final das contas, acaba sendo chamada pelo próprio Jesus a boa terra. A boa terra. A boa terra é aquela que está limpa. Então eu quero repetir novamente, é a nossa responsabilidade cuidar do solo do nosso coração. Muitas vezes a gente acaba delegando isso. A palavra hoje não estava boa. O louvor não conversou comigo. A pastora nem me mandou uma mensagem já faz semanas. E a gente começa a delegar o que Jesus nos pede para cuidar. Nós lemos antes de começar a palavra, onde estiver o teu tesouro, aí está o seu coração. Será que seu tesouro é o teu coração? Ou é a sua mulher? Ou é a sua família? Isso tudo são coisas que Deus nos deu, são prazeres dessa vida, são alegrias dessa vida. Mas vocês precisam ser lembrados, e Jesus constantemente nos lembrava disso, de que, infelizmente, pessoas passam. Carro, moto, dinheiro na conta, passa. Mas Jesus é eterno. Só que o inimigo, ele sabe que muitas vezes nós somos tão fáceis de ser manipulados, às vezes, que Deus nos ajude a crescer nisso.
que nós começamos a dar valor às coisas passageiras ao invés daquilo que é eterno. E em vez de deixar que a palavra produza fruto em nosso coração, a gente acaba sufocando ela. A gente deixa de cuidar da palavra de Deus em nosso coração. E ela não dá fruto. Nós até nos alegramos quando escutamos a palavra. Nossa, que alegria, realmente, Deus, obrigada, Senhor. Mas quando a tentação vem, quando a preocupação vem, não, que orar o quê? Depois eu oro. Estou muito ocupado para orar agora. Estou muito ocupado para dobrar o meu joelho e falar com o Senhor. Não faz sentido eu e você estar conversando sobre nossas finanças, sobre os nossos próximos passos. Não faz sentido a gente dobrar o joelho agora, parar e orar, porque a gente tem que ver o que a gente pode fazer. O semeador saiu para semear. O que Jesus quer de nós é que nós realmente recebamos as sementes e sejamos responsáveis para que sempre o nosso coração seja um bom solo. Eu posso falar de mim, igreja. Eu acredito que meu coração seja um bom solo, mas às vezes eu fico triste com pessoas, eu fico magoada, eu coloco expectativa em pessoas e elas não vivem aquela expectativa e eu fico mal e levemente podem acabar virando como se fossem pedras no meu coração. Mas o meu solo é bom. E eu quero dizer para vocês, o solo de todos aqui é bom. Mas o nosso descuido faz que o nosso solo, lentamente, sem a gente perceber, gente, o que é uma pedra? Uma pedra num solo muito bom. Às vezes a gente nem percebe que uma pedrinha de amargura se instala em nosso coração. Uma pessoa nos fez uma grande ofensa. Mas foi uma pessoa. Eu tenho um bom convívio com todos, mas uma pessoa me ofendeu. Mais uma pedrinha que, não necessariamente ela fica junta, eu vou começar a ver as pedrinhas. Mas lentamente as pedrinhas começam a se espalhar. Eu começo a ser egoísta, Deus começa a me dar uma bênção e eu sou muito grata, mas de repente, não sei se eu vou ofertar na vida dessa pessoa. Deus colocou no meu coração, não sei, começa a gerar um espinhozinho. Um espinho. Não é tudo de uma vez, porque o inimigo é astuto. Que ele sabe que se for tudo de uma vez, vier um monte de pedra de uma vez, um monte de espinho de uma vez, você vai rápido arregaçar as mangas e começar a limpar o bom solo. Mas é um espinho. São uma pedrinha pequena, uma maiorzinha, mas está longe. Deixa para lá, não precisa, deixa aquela pessoa para lá. Sabe como a gente, às vezes alguém nos machuca, alguém nos fala palavras torpes, a gente, deixa a pessoa se explodir, deixa aquela pessoa lá. Em vez de a gente falar, Jesus, me ajude a perdoar aquela pessoa. E realmente pegar aquelas pedras que começam a se formar em nosso coração e quebrar elas, a gente se conforma com a dor. A gente se conforma com a amargura, a gente se conforma com a raiva, porque tem razão sim eu ficar bravo com fulano, com ciclano. E a gente deixa aquela pedra lá, porque dói tirar a pedra. Tirar o espinho é cansativo, eu posso me machucar tirando o espinho. Eu posso me machucar tirando a pedra. Então é mais fácil eu deixar no meu solo. Deixar no canto, é só uma. Lentamente, o nosso bom solo que Jesus nos deu começa a ter um descuido por parte pessoal nossa. Porque, é muito chato ser vulnerável. É muito chato ficar pedindo arrependimento toda hora pelos meus pecados. É muito difícil ficar orando e pedindo para que Deus me dê um novo coração. É muito difícil, é muito complicado. Eu não tenho tempo, eu sou muito corrida. E lentamente, o bom solo que Deus nos deu para todos nós, o bom solo, começa a ficar descuidado. Você pode ser um pastor, como você pode ser uma pessoa comum, que tem conhecimento da palavra, você pode ser uma pessoa que tem grandes promessas sobre a sua vida. Mas será que você está se conformando com os espinhos? Será que você sabe as pedras que você tem no seu coração e você simplesmente,
Pelo menos essa parte é um bom solo e Deus pode fazer uma obra aqui, nessa área da minha vida, porque aqui é um bom solo. Deus pode fazer uma boa obra no meu casamento, mas nas minhas finanças, perdoar aquela pessoa, eu não sei. Muito difícil pedir perdão, é muito difícil, eu não sei. Mas deixa ali, quando eu jogar um mato ali, ninguém vai ver. Eu faço isso às vezes. Ninguém vai saber da igreja se eu não perdoar aquela pessoa. Ninguém vai saber se eu pensei alguma coisa que não me edifica. Ninguém vai saber, é só uma pedrinha. E aos poucos, a gente vai descuidando do bom solo que Deus nos deu. É tão sutil que nem parece pecado. Que Deus nos ajude, igreja, a olhar para o nosso coração. Quem quer ouvir, ouça. Olhe seu coração. Cheque seu coração. Vai ser chato você cortar e limpar a boa terra. Alguém já teve que ter um espaço na casa deles ou algum lugar, talvez fazer algum tipo de atividade que teve que limpar a terra? Já? É fácil ou difícil? Difícil. Você se suja? Se você tiver as ferramentas corretas, pode ficar mais fácil. Fica com calos alguns. Dependendo de como está o nosso solo, é difícil. Por isso que eu amo o nosso relacionamento. O meu relacionamento com Jesus. Eu amo porque tem que ser íntimo, igreja, e tem que ser diário. Diga diário. Todo dia o Espírito Santo está falando, filha, olha o espinho, está atrás de você. Jesus, mas eu tenho tanto solo bom para o Senhor plantar as suas sementes. Planta aqui, Jesus, deixa aquilo. Eu não quero pedir perdão para aquela pessoa, ela não merece. Eu não quero lá servir aquela pessoa, ela não merece. Eu não quero mandar uma mensagem para aquela pessoa, me colocar à disposição. Sabe, Jesus nem vai atrapalhar o meu chamado e as pedrinhas eu vou jogando para trás e os espinhos. Mas sabe o que é mais interessante de tudo isso? São os frutos. Em Lucas 6, olha isso, igreja. Em Lucas 6, diz assim: nenhuma árvore... se alguém quiser anotar, é Lucas 6, versículo 43. Jesus diz: nenhuma árvore boa dá fruto ruim. Nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Escute isso, igreja. Toda árvore é reconhecida por seus frutos. Sabe como Deus te vê? Sabe como Deus te vê? Vocês são todos tão lindos. Alguns são bem cheirosos. Mas Jesus não te vê pela sua carne e seu osso. Ele te vê pelos seus frutos. Toda árvore é reconhecida. O Senhor reconhece você, sua identidade, pelo fruto. Por isso que Jesus amaldiçoou a figueira que estava seca. Porque ele não poderia reconhecer uma árvore sem fruto. Como estão os seus frutos? Como estão os seus frutos? Parece que Jesus não tem escutado minhas orações, Ana. Quando você ora, eu ouvi essa semana. Quando você ora, eu sei que Ele escuta. Sabe como você pode ter certeza que você pode orar e ser reconhecido? Pelos seus frutos. Que nos leva de volta ao princípio de cuidar do nosso solo. Porque é a nossa responsabilidade cuidar do solo do nosso coração. Eu já falei isso umas 5 vezes já hoje. Mas eu acho que vou ter que falar mais umas 5. É a nossa responsabilidade. Porque se eu não tenho fruto, como eu vou ser reconhecido? Jesus não disse, você vai ser reconhecido pelo quanto tempo de oração você vai fazer? Jesus não disse, você será reconhecido porque você foi ungida dia 6 de 2019, de janeiro, para ser uma pastora? Você é reconhecido pelos seus frutos.
Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. Às vezes eu espero que mesmo com minhas amarguras, minhas mágoas e às vezes minha raiva, às vezes eu fico esperando que Deus me use. Eu quero que Deus me use. Ó Senhor, me usa, Pai. Me usa para a tua glória, Jesus. Mas Jesus fala, ninguém colhe figos de um espinheiro. Mas mesmo assim, às vezes a gente fica bravo e fala assim, Jesus, você não está me ouvindo. Jesus, eu orei por tal pessoa e nada aconteceu. Jesus, eu orei por tal situação em minha vida e nada mudou. Ninguém colhe figos de um espinheiro. E se seu solo estiver cheio de espinho, como que isso vai dar fruto? O homem bom, escute isso, tira coisas boas do bom tesouro. A gente falou isso juntos antes do culto começar. Pois onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. E o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração. Porque a sua boca fala do que está cheio o coração. O que você tem falado ultimamente? Você tem falado fé? Ou tem falado maldição? Em João 15, versículo 1, Jesus diz, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Que nos leva de volta ao versículo que toda árvore é reconhecida por seus frutos. Se você mesmo estando em Cristo, você não der fruto, ele te corta. Porque você nasceu. Às vezes a gente fica, Deus, qual é o meu chamado, Senhor? Ai, Pai, me mostra qual é o propósito da minha vida. Eu vou te falar agora qual é o propósito da sua vida. É dar fruto. E fruto que permanece. Fruto que permanece. E tudo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Foi o que Jesus estava colocando no meu coração, isso é muito forte. A oliva, ela está sendo espremida. Ela é espremida e às vezes Deus tem que nos podar mesmo. Porque às vezes a gente começa a dar fruto bom, e aí às vezes começa a se achar, começa a pensar, eu não preciso ir para o culto hoje eu posso assistir online, hoje eu vou ficar, está tudo certo, eu não preciso de tal coisa para eu crescer mais. Aí Deus começa a nos podar. Não, gente, pelo amor de Deus, não vai distorcer o que eu estou falando, você está assistindo online, glória a Deus pela sua vida. Mas o que eu quero dizer é que às vezes nós nos contamos histórias que nós somos tão bons e que a gente tem um relacionamento tão bom com Cristo que a gente não precisa de nada nem de ninguém. Irmão, a igreja de Cristo é o corpo de Cristo e precisamos um dos outros, amém? Então é isso que eu quero dizer, mas continua nos assistindo online. Mas ele poda para que dê mais fruto ainda. Eu confesso que esse ano de 2021 eu me senti tão podada. E uma poda não é tão diferente de um corte. Deus, por que você está fazendo isso comigo? Por que você está fazendo isso com a minha igreja? Senhor, por quê? Por quê? Às vezes a gente não consegue reconhecer a diferença de um corte e de uma poda. Parece que Deus está arrancando algo de nós. Mas Ele só está podando para dar mais fruto. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Gálatas 5:22 diz, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Sabe, quando você dá fruto, escute isso, porque eu escuto isso saindo da boca de Jesus. Quando você dá fruto, o inimigo não consegue te condenar.
Quando você dá fruto e fruto que permanece, o inimigo não consegue te condenar. E a única coisa que ele consegue fazer é mentir e condenar e tentar matar, roubar, destruir. Mas contra essas coisas, o quê? Os frutos do Espírito. Para aquele que tem um bom solo, para aquele que não deixa um dia, um espinho crescer, uma pedra se fazer firme em nosso coração. Ele não consegue nos condenar. Ele tenta, mas ele não consegue nos condenar. E finalmente, em Isaías, capítulo 3, versículo 10 diz: digam aos justos que tudo lhes irá bem. Diga para a pessoa do seu lado, tudo vai ir bem. Não são palavras otimistas, mas a palavra diz, tudo vai ir bem. Mas tem uma ressalva, gente. Pois comerão o fruto das suas ações. Realmente, quando a gente fala, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, sim. Suas ações, você vai comer o fruto das suas ações. O que você tem plantado? O que você tem vivido? Como está o solo do seu coração? No final das contas, o Senhor quer dizer que uma semente, uma palavra que sai da boca de Deus é suficiente para dar fruto na sua vida. Mas eu fico me perguntando, por que ele disse 30, 60 e 100? Porque Deus não desperdiça a oportunidade, igreja. O que você der espaço para Ele fazer, Ele vai fazer. Mas aqueles que vão produzir de uma semente vão produzir 100, é aquelas que têm todo o coração está limpo. Todo o coração está limpo e uma palavra você gera 100 de fruto. Mas às vezes um pouco só. Só um pouco do seu coração está limpo. E Jesus, nosso Deus, Senhor Pai, é tão misericordioso. Tão bom conosco. Ele te reconhece. Você está dando fruto. 30 por uma mensagem, você está dando fruto. Mas Ele quer mais. Ele fala, filho, eu estou te dando 30. Mas você pode 60, sabia? E você começa a limpar cada cantinho do seu coração. E Jesus fala, filho, você está dando 60 de fruto, mas sabe, eu vou te dizer uma coisa. Você pode dar 100. Você pode estar frutificando 100 por uma mensagem. 100 por uma mensagem. Filho, filha, não se contente com 30 porque tem 60. Não se contente com 60 porque tem 100. E é esse o nosso Deus. Se for bater palma para Ele, bate para Ele. Toda árvore é reconhecida por seus frutos. Jesus não me reconhece pela marca de roupa que eu estou usando. Jesus não me reconhece pela pessoa que está do meu lado. Jesus não me conhece pela minha árvore genealógica. Jesus me conhece pelo fruto que eu dou. Qual é o fruto que você tem dado? Uma árvore boa não consegue dar um fruto bom. E uma árvore ruim. E uma árvore boa não consegue dar fruto ruim. Não deixe o inimigo mentir para você. Você é uma árvore boa. Você é uma árvore boa. Mas não confunda a poda de Deus com o corte de Deus. Deixa